Imagine uma cidade que parece ter saltado direto das páginas de um livro de fantasia. Tenochtitlan, a capital brilhante dos astecas, era assim. E bem no coração dessa metrópole, que já era um espetáculo por si só, havia algo ainda mais fascinante: o zoológico particular de Moctezuma. Sim, o famoso imperador asteca tinha um zoológico tão impressionante que você provavelmente vai duvidar que uma coisa dessas poderia existir naquela época. Mas olha, não só existia, como guardava segredos que só agora, com novos estudos, estamos começando a desvendar. E aí, por que você nunca ouviu falar disso antes? Talvez porque os espanhóis, quando chegaram, ficaram mais preocupados em destruir do que documentar. Mas hoje não. Hoje vamos escavar essas memórias, tijolo por tijolo. O que você imaginaria de um zoológico no meio de uma civilização antiga? Gaiolas de madeira? Uma ou duas espécies de animais locais, talvez? Esquece tudo isso. O que Moctezuma criou era nada menos do que uma arca viva. Durante sua era, ele reuniu criaturas de todos os cantos da Mesoamérica. Tinha onças, águias, até crocodilos. Isso tudo sob o céu estrelado de Tenochtitlan. Mas a pergunta é, por quê? Qual era o plano dele com esse zoológico tipo Arca de Noé? Senta que lá vem história. Naquela época, os animais exóticos não eram só para mostrar poder e riqueza, não. Eles eram símbolos vivos. Cada bicho tinha um propósito. As águias, com sua imponência, inspiravam guerreiros antes das batalhas. As criaturas mais perigosas eram vistas como manifestações dos deuses. Moctezuma conseguiu reunir uma biodiversidade maluca e mal sabíamos nós, até agora, que os astecas eram tão cuidadosos com seus animais quanto com suas preces. Agora pensa, estar no meio daquela mistura de cores e sons. O rugido das onças ecoando, as águias girando sobre suas cabeças, o cheiro de pântano vindo dos cercados dos crocodilos. Tente imaginar só por um segundo como seria caminhar ao lado de bestas tão majestosas e ao mesmo tempo intimidantes. Dá um frio na espinha, não dá? E ao estudar essa imensa coleção, os arqueólogos começaram a perceber que o zoológico também fazia parte de um sistema educacional. Os futuros sacerdotes, jovens guerreiros, todos vinham aprender ali. E como eles mantinham tantos animais diferentes? Eles tinham o que hoje chamaríamos de setores, um para cada tipo, aves, mamíferos e até répteis. Devia ser uma verdadeira orquestra para fazer tudo funcionar em harmonia. E por falar em orquestra, você sabia que no palco desse zoológico, além dos animais, havia também pessoas? Isso mesmo, humanos performavam seus rituais e festividades em meio a essa fauna incrível, numa dança que misturava o mundano e o sagrado. Aquele não era um show, eram experiências de vida e morte, executadas na sombra das pirâmides. Tudo isso, claro, sob os olhos de Moctezuma. E ele? O imperador não era só um espectador, não. Ele interagia com esse mundo como um maestro. Visitava pessoalmente os setores, acompanhava os tratamentos e, quem sabe, tirava até uma selfie se já existisse um smartphone. Você pode imaginar isso? Um líder supremo que era também amante dos animais? Como muitos imperadores, Moctezuma tinha lá seus caprichos, mas alguns foram além do extravagante. Na verdade, o impacto dessas práticas ressoou por toda a população. Os astecas acreditavam piamente que essas criaturas possuíam energias que influenciavam a natural ordem das coisas. E não se pode deixar de mencionar que uma boa parte do que sabemos foi apagada dos livros por conta da invasão espanhola. Só que agora, a história ganha novas tintas. As evidências encontradas recentemente estão iluminando os recantos escuros dessa história esquecida. E não foi tarefa fácil, viu? Arqueólogos detetives vêm fazendo reconstituições com restos de relatos e fragmentos de artefatos para decifrar como era tudo isso. E quanto mais eles descobrem, mais complexo o enredo fica. Era mais que um zoológico. Era um microcosmo de crenças, política e sonhos. Mas chega a hora da virada. Não é curioso que a ostentação de Moctezuma tenha custado sua coroa? Sim. Porque quando Hernán Cortés pisou em Tenochtitlan, ele não encontrou apenas tesouros, mas um inimigo igualmente poderoso e, exótico pelo padrão europeu. Os relatos dos conquistadores não pouparam adjetivos. Seres horrendos, aterrorizantes, um bestiário saído do centro da terra.
E mesmo no meio da demolição cultural espanhola, fragmentos dessa história sobreviveram. Restam vestígios, como pequenos toques de pincel sobre a enorme tela do Império Azteca. Mas e a natureza desse bestiário? O que podemos aprender com ele? É um lembrete de como nosso ambiente e suas criaturas influenciam nossas vidas. Não importa quão avançada a sociedade se julgue ser. A lição é a de entender como nossos antepassados conviviam com o planeta. E às vezes a gente se pergunta: será que com toda a tecnologia não deixamos algo para trás? Algo que Moctezuma entendia tão bem, sem precisar de algoritmos. Cada parte do zoológico era um testamento do amor dele pela natureza e, ironicamente, por sua própria cultura. A história, afinal, sempre encontra um jeito surpreendente de se refazer. Vamos continuar desenterrando os mistérios do passado, camada por camada, até que reste só a curiosidade saciada e uma nova pergunta pronta para o ato futuro. Gostou da viagem ao mundo dos astecas? Tem muito mais vindo por aí para aguçar sua curiosidade. Agora, você pode imaginar, né? Era um baita evento trazer um animal novo para o zoológico. Toda uma missão organizada para capturar e transportar esses bichos. E não pense que era fácil, não. Às vezes levava-se semanas ou até meses. Tinha que atravessar rios, selvas, uma verdadeira aventura em busca de um tesouro vivo. Os responsáveis por essa tarefa eram como heróis para Moctezuma. Mas sabe o que é realmente intrigante? Alguns dos animais que estavam lá tinham significados especiais em outras culturas da Mesoamérica. Pega, por exemplo, a águia. Para os maias, suas asas representavam a conexão entre a terra e o céu. Já pensou como os astecas trocavam ideias com outras civilizações sobre o que esses animais simbolizavam? Era tipo uma rede de sabedoria puro no meio do caos. E olha essa, nos registros falam que Moctezuma mantinha um elefante. Pois é, elefante. Será que conseguimos imaginar como foi trazê-lo para lá? Certamente um elefante em Tenochtitlan levantou muitas sobrancelhas dos habitantes. Pode ser apenas uma lenda ou exagero, mas não deixa de aumentar o mistério e a grandiosidade do zoológico. Agora vem cá. E quanto ao lado econômico disso tudo? Pensa comigo. Manter todas essas vidas não era barato. Eles precisavam de um exército de cuidadores, cada um especializado em certa espécie. Comer, beber, limpeza. Era um trabalho de 24 horas. Moctezuma tinha mesmo um bolso sem fundo, ou a economia asteca estava tão à frente que dava conta de tudo? Talvez uma mistura dos dois. Ah, e antes que a gente esqueça, teve um episódio específico e bem trágico. Uma erupção vulcânica nas proximidades acabou por deslocar muitos desses animais. O caos que deve ter sido. Tentando controlar os bichos em pânico, salvá-los da destruição iminente. Mas segura aí. E a questão cultural? Como será que todo esse esplendor foi interpretado pelos visitantes estrangeiros, antes mesmo dos espanhóis? Imagina só a cara de povos vizinhos ao verem tamanha coleção de exotismo. Será que pensaram que Moctezuma tinha algum tipo de aliança mágica com a natureza? Isso com certeza ampliava o mito em torno de seu poder. Ficou curioso sobre as consequências disso na fauna local? Porque sim, tinha impacto. As novas adições ao zoológico poderiam desequilibrar ecossistemas e introduzir doenças. Era uma preocupação real. Eles provavelmente tinham ideias bem rudimentares de ecologia, antes de mesmo sabermos o que essa palavra significava. E por último, mas não menos intrigante, as cerimônias envolvendo esses animais. Cada captura podia desencadear uma série de rituais. Festivais onde os seres não eram só exibidos, mas homenageados. Era uma maneira de mostrar respeito à força da natureza que eles representavam. Quer uma reflexão final? Mesmo que a civilização asteca não tenha deixado volumes de escritos, eles estavam, em muitos sentidos, mais conectados com o mundo ao redor do que nós. Eles não tinham Wi-Fi ou aplicativos, mas sua compreensão inata do valor de cada criatura, do menor dos insetos à onça mais poderosa, nos dá uma lição poderosa de humildade. E aí, já se inscreveu no canal? Olha, você não vai querer perder os próximos vídeos. Vamos continuar lançando luz sobre essas figuras históricas incríveis e seu mundo de maravilhas místicas. Segura firme que a jornada mal começou. Se gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho.